Aqui está o nosso planejamento, né, que nós discutimos com vocês durante o lançamento disso, né? Realmente é absolutamente essencial. Nós trabalhamos nesse primeiro semestre, aí, 2015, o C, a medicina da alma, e no segundo semestre vamos trabalhar a educação e saúde, tem a ver com a doutrina espírita. Nós temos 4 cadeiras fundamentais, né? A doutrina espírita, a filosofia espírita, a ciência espírita e a religião espírita. Na verdade, esse é um aspecto muito peculiar do espiritismo, né? É uma ciência, que é uma filosofia e é uma religião. No segundo semestre, vamos trabalhar na doutrina, educação e saúde, na filosofia, saúde e plenitude, na ciência, saúde integral e na religião, o despertar da consciência. O ano que vem vamos trabalhar o primado da consciência, a sociedade neurocientífica, o cérebro global, a sociedade harmônica, a arte de curar, a saúde social, a arte de viver o conflito e a era do espírito. E vamos fechar em 2017 com o mundo sustentável e a gestação do mundo novo, a ética do cuidado e o ethos mundial, a saúde planetária, a transição planetária, né? Finalmente a teia da vida e o futuro de Deus, essa percepção que os homens vão ter desse Deus presença, desse Deus amor, desse Deus distoante em todo o processo criativo, o que implica por si mesmo um processo permanente de evolução. Nós temos que nos situar nisso aí. Então, a ideia é nós refletirmos hoje, nessa mesa redonda, os irmãos, ao longo do semestre, apresentarem seus trabalhos, refletir sobre o impacto dos conhecimentos que foram transmitidos. E realmente, a coisa impactou. Nós vimos aí os comentários dos companheiros, a internet mostrou aí uma receptividade imensa, né, dos trabalhos que foram apresentados. Como é que a gente imagina, né, que o Marcelo, ele trabalhou? Quem é esse ser integral que nós somos? Né? Quem é isso? Como é que nós podemos fazer com que esse ser integral cresça, se desenvolva? O que falta? E onde a gente deve agir para que a gente provoque nesse ser integral a sua integralidade? Né? Então, passando pela razão, a emoção e a ação, as emoções que curam, o saber, o fazer e o ser, o eu e o universo. Estou só repassando, né? Sem querer tirar a alma dos companheiros. É o que foi planejado. A doutora Rosa também apresentou as suas 4 aulas. A ciência e o divino, a ideia da ponte entre ciência e religião. Muitas vezes ela falou do átomo, né? Falou das moléculas e essas coisas aí, né? Como é que está se mostrando esse novo paradigma da medicina? Como é que a gente pode cruzar, né, ciência com a religião? Aí vem a molécula da moralidade, a molécula das emoções, as moléculas, né? A oração, a fé e a cura, o gênio de Deus, olha, o ser divino, né? A fé e a hereditariedade. O Dr. Jorge Pio, ele trabalhou a ideia, né, a interação, né, da alma e o corpo físico. Qual é a realidade que se apresenta para a medicina nos 2 lados da vida? O lado encarnado e o lado desencarnado. Então, trabalhamos aí o perispírito, né, desvendando esse corpo bioenergético, a bioinformação, como é que circula isso, a cura, o cérebro que adquire o conhecimento, o cérebro das emoções, o equilíbrio difícil, né, essa cognição e o emocional, e ainda que se chamou o elo perdido da medicina. Né? E lá atrás, a medicina dos xamãs, né, era muito focada nessa questão espiritual. Isso foi se perdendo gradativamente. Finalmente, o Dr. Rubim apresentou suas aulas. Como é que a gente trata a saúde do ser integral, Dr. Rubim? Que papel a gente desempenha nesse processo? Qual é o objetivo da doença no nosso processo evolutivo? Porque tem uma finalidade também, né? Então, esse binômio saúde e doença, a gente escolhe. Eu vou escolher a doença, vou escolher a saúde. Podemos escolher? A questão da saúde e a reencarnação. A reencarnação sempre foi uma grande confusão. Mas no Espiritismo a reencarnação tem um sentido perfeito, que ela se integra na lei de causa e efeito e se integra no processo evolutivo. A reencarnação para nós tem um sentido. Então a saúde tem a ver
compreensão da saúde é perfeita nisso aí. Finalmente, a doença como oportunidade de crescer, a doença a gente escorrega, mas levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e avança, não é isso? Então, se a gente sai daquele padrão doença para um padrão saúde. Muito essa a proposta da doutrina espírita. Então, a nossa ideia é fazer essa abertura que a gente está colocando aqui. Né? A ideia é que cada expositor terá 20 minutos, né, para apresentar essa sua síntese. Depois vamos reservar uns 10 minutos para debate. Então, nós botamos aí o Marcelo, a doutora Rosa, depois do intervalo seria o doutor Jorge Pio, se ele chega, e o doutor Rubim. E depois o encerramento seria o doutor Jorge André, que é um médico de todos nós. Né? O doutor Jorge está com problema de saúde, coitado, está com 98 anos, tem dificuldades que nós temos que reconhecer. Que as nossas primeiras palavras sempre sejam de agradecimento a Jesus por havermos a possibilidade de estarmos aqui, unidos e reunidos em nome dele, para aliarmos a ciência à religião com o propósito de levarmos e trocarmos, evidentemente, cultura espírita, a fim de que melhoremos as nossas consciências e dilatemos na direção do infinito. Nesse semestre, tivemos a ocasião de refletir acerca do ser integral, observando como base de sustentação doutrinária para essa reflexão as questões de número 909 e 919 do Livro dos Espíritos, que certamente inauguraram na Terra a psicologia integral do ser, muito antes de outras literaturas subsidiárias doutrinárias, mesmo encontrada em Leon Denis com o problema do ser, do destino e da dor, e demais obras que a doutrina espírita nos apresenta, foi a questão 909 do Livro dos Espíritos, e notadamente a 919A e B, que descortinaram e desbravaram o território da psicologia integral, dividindo as águas do conhecimento espírita, fenomênico, filosófico antes e psicológico, pedagógico em pós, para que a humanidade nunca mais pudesse ser a mesma. Allan Kardec interrogou os espíritos na questão 919, propondo qual o meio prático, não o meio teórico, qual o meio prático mais eficaz para que o homem pudesse aperfeiçoar-se e guardar-se ou prevenir-se das influências do mal. E a resposta dos espíritos foi muito clara. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Recordando a inscrição grega Gnótice Auton, no templo de Delfos, do deus Apolo, na Grécia Antiga. Nessa propositura, Santo Agostinho desdobra o item B, descrevendo que era necessário fazer como ele fazia à sua época, num processo autorreflexivo. Em verdade, Agostinho de Hipona, no momento em que psicografa esta página memorável de Livro dos Espíritos, desdobra, num pequeno resumo, para os espíritas nascentes à época e até os dias de hoje, aquilo que se encontrará com muito maior propriedade em sua obra clássica Confissões, quando ele inicia a obra asseverando que no momento em que se torna discípulo de Jesus, ele tinha necessidade íntima, e não para outrem, senão para si próprio, de descrever ao mundo tudo aquilo que ele havia conseguido ser até aquele instante, como experiência, até o momento em que a sua consciência é liberta por algo muito poderoso, que muda por completo, dividindo a sua história em duas fases. E Santo Agostinho propõe de uma forma muito curiosa. Ele descreve mais ou menos assim, com as palavras das nossas emoções, que ele ali descrevia a sua vida, porque sabia naturalmente que os indivíduos que vissem a sua vida atual, naquela proposição, certamente se lembrariam do antigo Agostinho, filho de Mônica, e que encontrariam na sua história todo o dealbar das paixões dissolventes, dos comportamentos insanos. Mas como ele se havia perdoado, ele tinha a tranquilidade de descrever tudo o que houvera praticado, vivenciado, experienciado, de tal forma que agora, sendo alguém que vive a palavra de Jesus e a mensagem do Evangelho, ele fica absolutamente tranquilo de descrever as situações em que se envolvera.
é de uma clareza inesquecível. Isso porque se qualquer um de nós aqui se levantasse à tribuna e dissesse: vou narrar as nossas falhas morais até determinada época, ou falhas morais atuais, certamente dividiríamos qualquer assembleia ao meio. Metade diria: ah, como ele é humilde, ele está dizendo aquilo que errou, como ele é uma pessoa boa, e se elogiariam certamente. E outros diriam: bem que eu sabia que ele era uma farsa, tinha certeza, sabia que ele não era aquilo que ele aparentava ser, porque temos o veso de achar que aqueles que nos encontramos à frente de uma tribuna somos menos endividados do que aqueles que se encontram sentados, e notadamente muitas vezes confundem médiuns, oradores, dirigentes espíritas com uma espécie de guru, uma espécie de mestre espiritual liberto das injunções da carne, um bodhisattva, um liberto pela iluminação, o que certamente não é a proposta de cada um de nós. Mas Santo Agostinho teve a coragem e teve a possibilidade de fazer isso, convidando-nos a nós espíritas, no século XIX, através de Allan Kardec, dentro das mesmas propostas. Ali, em O Livro dos Espíritos, um pouco antes, na questão 909, Allan Kardec interroga acerca dos esforços para a reforma moral, e os espíritos respondem: esforços insignificantes faríeis para evoluir. O que falta a vós as mais das vezes é a vontade. E é uma resposta cruenta para todo ser humano que ali lê. Porque os espíritos não descrevem para Allan Kardec: esforços ingentes serão realizados, será profundamente difícil a vossa evolução. Eles dizem: esforços insignificantes faríeis. O que vos falta as mais das vezes é a vontade. E a resposta é seca, dura, e dói na alma do espírita que adora dizer que é difícil evoluir. Eu não consigo, eu tento, mas algo me detém, eu sinto um limite dentro de mim. Virou moda dizer: respeite os limites. E essa assertiva respeitar os limites virou uma moda perigosa, porque limite passou a ser qualquer coisa que esteja à minha frente, me impedindo de caminhar na direção a que eu me propus, ou pelo menos que eu lancei como merchandising da minha própria evolução, fazendo um auto-marketing. Então, nesse processo, era necessário compreender a estrutura do ser integral, para que a partir desta compreensão, pudéssemos lançar uma visão mais profunda para compreendermos o que os espíritos chamaram de vontade. Porque nós continuamos a confundir o vocábulo vontade. Então, repassando os teóricos psicológicos, fomos aprofundar em Freud, Jung, Reich, Pierre Racos e outros teóricos da psicologia que a estrutura do ser é basicamente formada das seguintes modalizações ou entidades em classificação. O indivíduo é tudo aquilo que percebe. O ser necessita das percepções para evoluir. Então, o ser humano, o ser espiritual, em quaisquer níveis evolutivos, é aquilo que percebe. A partir das suas percepções, ele terá um modo de reagir a essas percepções. E desse modo de reação primária às suas percepções, ele construirá uma lente ou um vitral, através do qual enxergará a realidade com determinadas tintas, com determinadas cores, em determinado grau de dioptria, de visão. E a partir disto, ele, com essa construção de lente, ele enxergando a realidade, enxergará a realidade que ele faz ser para ele próprio. Maurice de Merleau-Ponty, no livro Fenomenologia da Percepção, descreverá: é o ser quem faz ser para ele mesmo. Então observamos a percepção construindo a sociedade, construindo as relações e autoconstruindo cada indivíduo, porque a crença que eu tenho sobre mim mesmo é a minha percepção daquilo que consegui ser, que diz aquilo que eu sou para mim mesmo. E isso é só um pensamento, não é uma realidade. É apenas uma faceta daquilo que eu consigo ser e notar que sou. Mas no momento em que me relaciono com o outro, isso causa um conflito. Fulano e fulana, por exemplo, em um casamento. Fulano tem um autoconceito, tem uma autovisão, uma autopercepção. Ele acredita ser fulano. Então fulano, acreditando ser fulano, fala com Beltrana. Vamos dizer assim, João e Maria, numa figura mítica. João, então, acredita ser João,
compreende-se João daquela forma. Mas no momento em que ele fala uma frase para Maria, por exemplo, eu te amo. Maria, que não é João, e que teve uma outra história de vida e, portanto, outras percepções, outra autocrença, outra lente de percepção. Ao ouvir o eu te amo, ela não ouve o eu te amo que ele disse. Ela ouve o eu te amo que ela diria e que ela acredita que o outro está dizendo igual. E aí ela retorna a frase, eu te amo. E ele escuta o eu te amo que ele disse, achando que ela disse o mesmo. Quando eu te amo, é ótimo. O problema é quando não é eu te amo. É quando começamos das pequenas correções. Você deixou a meia em tal local. E aí a pessoa escuta de forma errada, porque lá atrás ele escutou a mãe dizer, você deixou a meia naquele local e apanhou. E tem um registro emocional que construiu uma lente cognitiva, e quando o outro fala, você esqueceu a meia, ele se ofende porque a mãe o ofendeu. E aí ele briga com a mãe que ele enxergou na esposa. E aí começamos a ter dissociações cognitivas, porque o indivíduo A fala com o indivíduo B, porém quem escuta é o indivíduo C. E o indivíduo C que fala com o A, acreditando que é A recebido pelo indivíduo D. Então uma relação a 2 vira no mínimo a 4. E a confusão se estabelece, porque o ser é aquilo que percebe. A psiquiatria acadêmica descreve que os indivíduos que têm crenças inamovíveis, contra as quais não podemos apresentar argumentos porque eles irrompem irracionais e agressivos, definem esse conceito como sendo um delírio. Então todos os indivíduos fatalmente temos delírios primários na personalidade, porque a personalidade é um delírio. É aquilo que acreditamos ser e contra o que não aceitamos qualquer contestação. E o ser é aquilo que percebe. Mas além de perceber, o indivíduo pensa. Nem sempre muito bem, muito mais numa época de homo sapiens e mulheres sapiens, nem tão sapiens assim, fazendo neologismos estranhos, nós somos indivíduos que pensamos. E no momento em que pensamos, nós passamos não somente a trazer lucubrações, mas a percebermos 2 questões do pensamento. O primeiro fato é que nosso corpo mental no perispírito, assim como o seu correspondente, o cérebro no plano físico, não param de pensar porque nós desejamos. Se nós tentarmos parar de pensar, os pensamentos continuam pensando por si próprios. E no momento em que percebemos que os pensamentos estão pensando, esse é o nosso pensamento, não os outros. Os outros são tagarelices mentais. Então, se eu consigo me manter presente e perceber aquilo que os fluxos pensam dentro de mim, eu consigo realmente pensar. E eu sou responsável por este pensamento. Não pela tagarelice, que são condicionamentos evolutivos que trazemos e que não sabemos controlar. Então, pensar é uma atividade do espírito consciente. Os outros tagarelam e pegam carona. Há indivíduos que têm um pensamento súbito e acompanham como se aquele pensamento fosse dele. Por isso é tão fácil o processo obsessivo. Porque nessa tagarelice mental, o que é mais um pensamento de um espírito se você já tem tantos e não sabe controlar? Mas se o indivíduo consegue perceber aquilo que pensa, passará a pensar. Então o ser será aquilo que pensa, não aquilo que tagarelou na sua própria mente. Mas o indivíduo é aquilo que percebe, é aquilo que pensa, é aquilo que sente. No momento em que ele é aquilo que sente, ele também percebe que o sentimento não é escolhido. No Brasil vulgarizou-se a expressão, eu fui com o santo dele, o meu santo bateu com o outro. Eu fico imaginando nessa época de Ultimate Fighting, de octógono, os santos se batendo na arena, porque os santos têm que se bater para a gente gostar um do outro. Imaginemos nós o que aconteceria com os nossos mentores. Mas, brincadeiras bobas à parte, nós quando afinizamos com o outro ser, quando sentimos um indivíduo próximos a nós, e localizamos no indivíduo o prazer e a alegria, ou a aversão, isso não é uma decisão, isso é um acontecimento. Assim como os pensamentos tagarelam, as emoções emergem. O corpo reage às emoções que emergem. E como diz Carl Gustav Jung, não somos culpados pelos sentimentos que temos, mas somos responsáveis pelas ações que desencadeamos a partir dos sentimentos. Então, o ser integral, para compreender a estrutura da vontade, da questão 909 do Livro dos Espíritos, precisa perceber que ele é tudo aquilo que percebe, ele é tudo aquilo que pensa, ele é tudo aquilo que sente, ele é tudo aquilo que age. A 4ª unidade. Embora a psicanálise convencional
descreva o ser como o seu corpo, como o consciente, o id, o ego, o superego, as estruturas mecânicas clássicas da psicanálise. Embora Carl Gustav Jung tenha avançado na percepção do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo, e mesmo Stanislav Grof, no século XX para XXI, descrevendo o pré-consciente no futuro, o supraconsciente, o infraconsciente, essas estruturas mecanicistas, para entendermos o funcionamento mental, não traduzem efetivamente as 4 unidades formadoras do ser integral. Porque todas elas, consciente, inconsciente, ego, id, superego, inconsciente coletivo, todas são entidades que percebem, todas são entidades que pensam, todas são entidades que agem, todas são entidades que refletem emoções e sentimentos. De tal forma que, não tendo essas 4 unidades unificadas no ser, é impossível uma evolução em linha reta sem tombarmos em equívocos, dadas as nossas próprias incongruências espirituais. O vocábulo incongruência espiritual foi utilizado exatamente para definir uma coisa diferente de coerência. Pôncio Pilatos foi coerente com a sua realidade. Se observarmos uma análise sobre a filosofia ética, ele foi ético nos padrões da ética romana ao seu tempo. E a sua ética deixou Jesus ser crucificado. Então não se trata de termos uma ética mundana, pois Blaise Pascal já diria no século XVI, a verdadeira moral zomba da moral. Para avaliarmos isso é necessário perdermos o conceito de coerência, porque nós podemos ser coerentes com a sociedade dos dias atuais, podemos ser coerentes com determinada forma política de pensar, podemos ser coerentes com uma série de coisas. Indivíduos que frequentavam o partido nazista e que queimavam seus irmãos vivos em fornos crematórios e os torturavam, ali a pouco à noite beijavam seus filhos em casa com absoluta tranquilidade de consciência, porque eram coerentes com o pensamento alemão daqueles 10% que provocaram aquela hecatombe. Porém, a congruência acima da coerência é o momento em que os pensamentos, os sentimentos se tornam congruentes às percepções e os 3 alinhados geram um vetor ação de acordo com esses 3 elementos anteriores. E quando isto ocorre nesta forma de alinhamento, o indivíduo deixa de ser karma e torna-se dharma. Ele deixa de ser ação e reação e torna-se propósito. Ele passa a alinhar aquilo a que se propõe. E é nesse exato momento em que percebe, no pródromo desse alinhamento, ele nota que os conhecimentos avultam à sua frente. Ele se dá conta das suas falhas morais. Ele conhece os instrumentos para vencer as falhas morais, mas mesmo assim tomba nas suas falhas morais muitas vezes. Então indaga, o que me falta para realizar a congruência? Eu sei que as leis morais estão escritas na consciência. Já estudei em diversos credos, em múltiplas encarnações, as leis morais. Na atual encarnação sou espírita e tenho-as à minha frente mais uma vez. O meu ser me diz que eu necessito seguir por este caminho, porque é um pulso interno. É como se olhássemos um modelo geológico e sentíssemos o self como um magma que subisse à superfície para clamar pela sua existência. E nós ficássemos resistindo com a crosta, gerando neuroses, cadeias de montanha, gerando psicoses, explosões magmáticas e terremotos, tsunamis, e vivêssemos crises geológicas espirituais profundas, dada a nossa resistência que esse magma vem à tona e construa as obras que tem que construir, lançando para fora os cascalhos das nossas construções indébitas. Mas, para que isso aconteça, como usar a vontade? É necessário compreender a vontade. Então, para compreender a vontade, absorvendo os conhecimentos da psiquiatria, vamos observar que a vontade, ou ato volitivo, o ato da vontade, não é um automatismo. Ninguém acorda de manhã e diz, eu tenho vontade de evoluir e evolui por isso. Não é assim que ocorre. Tudo aquilo que nós sentimos vontade, entre aspas, de fazer, não é vontade, é desejo. O desejo emerge espontaneamente. A gestante acorda e diz para o marido, eu estou com vontade de comer rabada às 3 da madrugada. Isso não é vontade, é desejo.
Mas o indivíduo também olha para um pudim de leite e fala, eu tenho vontade de comer um pudim. Tem desejo. Tudo aquilo que é parte do indivíduo espontaneamente é desejo, não é vontade. Porque a vontade não é uma unidade emocional. A vontade não é uma unidade perceptiva. A vontade é uma unidade da razão e da ação, em conjunto. Portanto, a vontade contraria o desejo. A vontade contraria as percepções algumas vezes, porque podemos toldar as nossas percepções. Se os sentimentos estão incongruentes com os pensamentos, estes incongruentes com as percepções, nós podemos estudar e pensar a realidade, sentirmos outra coisa e optarmos por aquilo que nos apraz, por aquilo que nos dá prazer. E a partir deste momento, ao longo de múltiplas encarnações, vamos construindo um livre-arbítrio quebrado, craquelado dentro de nós, porque sempre optamos por aquilo que nos apraz e lançamos a desculpa, não consegui desta vez, eu fracassei. O grande desculpismo espiritual. Então é necessário o indivíduo perceber esse desculpismo espiritual e notar que ninguém vai vencer uma falha moral da qual não goste. É preferível dizer, eu gosto de cometer esta coisa e sei que preciso vencê-la. E vencê-la. É dieta. Já viu alguém fazer dieta gostando? Você olha para o mousse de chocolate e sofre. Olha para aquele lanche e treme. Eu posso falar por mim, é tão fácil olhar para um pudim de leite e ceder. Mas, da mesma forma que o indivíduo tem que ter, desculpem a palavra um pouco forte, vergonha na cara de perceber que pode morrer e é suicídio, porque é espírita, a falha moral é a mesma situação. A ação da vontade não é um desejo. Eu desejo me superar e virar um Cristo. Porque é uma realidade distante das nossas percepções. Mas aliando a percepção, o pensamento, as emoções, estabelecemos congruência a partir do momento em que exercemos a vontade. E dizemos, eu sei que isto me agrada, eu gosto de fazer isso com sinceridade, assuma. Eu gosto de ser vingativo, me dá prazer. Eu gosto de ser egoísta. Eu gosto de poder. Eu gosto de liderança. Assumirmos aquilo que nós estamos e dissermos, apesar de eu gostar, eu vou vencer esta batalha desta forma. Porque o contrário que nós fazemos, muitos chegam no consultório e falam, eu não tenho raiva, não sei o que é raiva. E tenho um câncer, não sei porquê. É karma da outra encarnação. Sempre a culpa é outra encarnação, o obsessor, o vizinho, a pessoa com mau olhado. Ninguém assume, eu sou espírita e tenho raiva. Porque Allan Kardec disse que o verdadeiro espírita não é aquele que evoluiu. Porque aquele que evoluiu é um espírito sublime. Não precisa ser espírita, pode ser qualquer coisa. Mas o verdadeiro espírita é aquele que emprega os seus esforços para domar as inclinações más. Ou seja, a intenção está acima do resultado. E a intenção da evolução que nos faz caminhar. Não mentirmos para nós mesmos sobre o processo evolutivo. Então, fechando o conteúdo do semestre, no nosso caso, a honestidade emocional torna-se premissa imperiosa para o estabelecimento do ato da vontade. Que nós possamos refletir sobre isso junto aos irmãos e nos mantermos na serenidade de Jesus. Muita paz. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui com vocês. Eu vou confessar que eu tive uma certa dificuldade em resumir as aulas, porque quando a gente prepara esse material para vocês, a gente acha que tudo é muito importante. E aí, como pegar, 4 aulas tão importantes, pelo menos no meu ponto de vista, para falar em 20 minutos? Aí eu falei assim, e ainda tem tanta coisa que eu queria ter falado e não falei, que eu posso aproveitar agora e falar. Então, assim, me desculpem se às vezes pareceu um pouquinho truncado, porque eu tive, assim, um pouquinho de dificuldade, tá bem? Então, hoje, a minha parte falava sobre a ciência e o divino. E eu vou mostrar, assim, algum dos slides que eu apresentei durante esse período.
Então, a gente sabe que divino, né, é aquela ideia instintiva que a gente tem da presença de Deus, da presença de algo que nos transcende. E desde que nós estamos habitando como seres individuais da Terra, a gente já tem essa concepção, né? Então, é relativo a Deus, ou aqueles que são místicos, mas não acreditam a Deus, mas acreditam numa força exterior, né? Que vem dessa força, que vem de Deus, um conhecimento intuitivo que nos deu origem, que nos acompanha no processo evolutivo, individual e coletivo. Aquela ideia que todos nós temos instintivamente de que não estamos sozinhos na Terra. Tá? E a ciência, aquele ramo do conhecimento sistematizado, né, como um campo de estudo, observação, classificação dos fatos atinentes a um determinado grupo de fenômenos e formulação das leis gerais que o regem. Na verdade, a ciência, essa busca, né, a própria busca pelo divino que o homem fez nas pedras, nas árvores, nos fenômenos da natureza, sempre buscou ou nos grandes animais, tudo aquilo que poderia transcender a ele. Essa busca que o homem fazia nos seus tempos primordiais aqui na Terra, no seu início da Terra de individualização, quando ele começou a perceber que ele era um indivíduo que nascia, crescia, envelhecia e morria, e tinha a ideia de que também retornava, então ele começou a perceber que ele, na verdade, ele também estava fazendo ciência. Então, a história da ciência, ela nos mostra, tá, que a ideia do divino e a ideia de pesquisar são inerentes ao próprio ser, ao próprio indivíduo, ao próprio homem encarnado, desde que ele está na Terra. Então, a ciência, a gente pode dizer, como a gente vai ver aqui daqui a pouco, no trecho da história da ciência que eu trouxe, a ciência, a ideia, a pesquisa e o divino, eles começaram juntos na Terra. Começaram juntos. O que aconteceu pelo meio do caminho, a gente vai conversar pelo menos os primeiros 5 a 10 minutos iniciais, que a partir de uma determinada época, houve realmente um afastamento entre a ciência e a religião. Tá certo? A gente vai conversar um pouquinho por que houve. Mas eu posso garantir a vocês que agora a própria ciência foi buscar essa transcendência. A própria ciência está fazendo essa religação, esse reencontro, esse ponto de encontro. Na verdade, a própria ciência vem mostrando para nós a existência dessa força superior, que a gente chame como quiser, de uma força atômica, de uma energia atômica, de uma energia espiritual, não importa. Ela vem nos mostrando o quanto o divino e a ciência realmente caminham juntos para que a gente possa realmente evoluir. Então, assim, o homem primitivo, então, atribuía o processo de saúde, doença, à punição ou recompensa das entidades sobrenaturais, né? Então, ele achava que havia essa força fora dele, né? E que se ele adoecia e de repente deixava de existir, era essa força que o punia. E se essa força existia e o punia, talvez ele pudesse, vamos dizer assim, comercializar com ela de maneira que ela lhe desse a saúde de volta, né? Então, acredita-se que o homem pré-histórico tenha começado a fazer uma distinção entre o que era visível e explicável daquilo que não era. Diante do medo da doença e da morte, ele começou a investigar a natureza da própria existência, quando assistia impotente seus companheiros serem dizimados por forças desconhecidas. Então, a própria história da ciência nos mostra isso, né? Ela nos mostra que, no início, não havia conflito entre ciência e religião. Ambas eram aspectos interligados do mundo real. Nas civilizações pré-históricas e primitivas, a ciência era uma amálgama de explicações naturais e espirituais. Ela é apresentada aqui como ciência, tanto por ser um meio racional de correlacionar os fatos observados,
como por poder conter pepitas de verdade e algumas observações e explicações que seriam gradualmente reunidas, vindo a produzir um dia uma visão não mágica. Então você imagina que aquele religioso ou aquela pessoa que dentro do grupo era escolhida como a que podia ter mais acesso a essa força divina, né? Ele experimentava as ervas. Ou as ervas curavam ou matavam. Então o princípio de curar e matar, de certa maneira, começaram juntos também, né? Ele fazia os experimentos. Se a pessoa melhorava, ele já sabia que aquele grupo de ervas serviam para aquele tipo de expressão do adoecer. Se a pessoa morria, ele já pensava, bom, se isso repetir de novo, então isso aqui é um veneno, não posso usar mais. É uma maneira de se experienciar. A própria história da medicina tem seu lado negro, né? Antes de toda a ética, nos experimentos em seres humanos, muitos homens, mulheres, crianças morreram ou deram a sua vida para que, vamos dizer assim, testando os medicamentos que viriam a salvar muitos depois. Então, essa ligação com Deus que cada um de nós traz, desde que vem vivenciando isso nas suas múltiplas vidas aqui na Terra, esse religar com Deus, que a gente chama de religião, é esse conjunto de sistemas culturais, crenças com visões do mundo e símbolos relacionados à espiritualidade, humanidade e valores morais. Cada uma das múltiplas religiões, e são muitas tipos de religiões que nós temos hoje, cada uma delas tem as suas características, cada uma delas vê Deus de uma maneira, ou não até nem vê Deus, porque tem determinados grupos que não acreditam na existência de um Deus, mas acreditam numa energia que os dirige, mas não querem chamar de Deus, né? Então se exprime por meio da linguagem, dos rituais dessa religião. E se transmite por memes. Por que eu falei isso quando eu dei aqui a última aula? A religião, ela foi muito importante para a própria evolução do homem. Porque aqueles grupos que se reuniam em torno de um mago, de um pajé, não importa, cada um deu o nome ao místico, vamos dizer assim, que fazia essa ligação deles como o divino, não importa. Mas todos aqueles grupos que se reuniam em torno de um Deus, eles se sentiam mais protegidos. Se sentir mais protegidos já é a primeira etapa para se sentir mais fortes. Se sentindo mais fortes, eles tinham mais confiança para vencer as batalhas, para conseguir ocupar mais espaço, conseguir as melhores aulas, lugares de lavoura, conseguir os melhores lugares de caça, porque eles estavam unidos em torno de um ideal. E realmente essas populações, elas então tenderam a sobreviver mais. E aí, muitos cientistas misturaram isso com a própria evolução natural, com a seleção gênica dos mais fortes, e disseram, bom, então na realidade, crer ou não numa religião é uma questão genética, né? Foram selecionadas as populações que conseguiram segregar esse gene que dava essa ideia. Mas, na verdade, não existe. A gente já discutiu isso na última vez, eu vou retornar um pouquinho isso daqui a pouco. Não existe o gene de Deus, né? Foi mais uma, vamos dizer assim, mais uma derrota da ciência materialista tentando provar a não existência de Deus. Né? Na realidade, as religiões elas se transmitem por memes, não genes, né? Que são aquelas unidades de cultura autorreprodutíveis, conceitos passados de uma pessoa para outra por meio da escrita, da fala, dos rituais. Né? Então você vai transmitindo os seus conceitos, primeiro de pais para filhos, e as religiões também foram, de certa maneira, transmitidas assim. E depois cada um usa o seu livre-arbítrio, segue ou não segue aquela religião. Então isso não é genético, isso é por memes. Então, assim, já falei do papel da religião na evolução do homem, mas daí a acreditar que havia um gene de Deus, como foi publicado esse livro desse autor, de Ian Hammer, que é um geneticista, que é um geneticista, porque hoje em dia a gente tem os cientistas místicos e os não místicos. Ele está no grupo não místicos, mas que puxa o saco dos místicos, né? Então, assim,
Ele deu esse nome para o livro, né? Mas isso aqui, nas próprias palavras dele, né, como ele colocou, né, o gene específico que identifiquei não é de modo algum a explicação completa para a espiritualidade, porque ele queria provar que esse gene estava ligado à fé. Quem tinha esse tipo, essa variação, que seria um polimorfismo desse gene, uma variação desse gene, acreditava em Deus. Quem não tinha, não acreditava em Deus. Depois ele mesmo chegou e conclui dentro do livro, embora ele não tenha mudado o nome do livro, que ele tem apenas um papel, embora essencial nesse processo. Na verdade, ele tem papel no processo da transcendência, né? A capacidade que alguns indivíduos têm de transcender, de meditar, de se, vamos dizer assim, de desdobrar, de ir ao mundo espiritual, isso seria então a transcendência. Mas isso a gente já sabia, né? A própria codificação nos mostra que a mediunidade explícita, você tem que ter um preparo orgânico. Se você tem um preparo orgânico para isso, é uma característica do espírito com preparo orgânico. É preciso realmente que seu corpo seja preparado geneticamente para isso. Embora ele tenha descoberto apenas um dos genes envolvidos, vamos dizer assim, um polimorfismo envolvidos na característica da transcendência, ele resolveu publicar o nome de gene de Deus, porque aí ele venderia mais os livros, tá certo? Então não existe esse gene. Mas até hoje a gente tem os cientistas não religiosos ainda buscam no mundo material, e a gente vê alguns colegas nossos, né, espíritas, falando disso. Por que a ciência não pesquisa mais? Por que a ciência não investiga mais? Porque nós não temos tecnologia para investigar aquilo que transcende a matéria. A gente ainda está estudando os átomos, ainda não conhecemos todas as subpartículas dos átomos, ainda temos muito caminho pela frente. Nós ainda morremos por causa de dengue, a gente morre até por causa de cachumba. Como é que a gente pode querer, né? A nossa ciência ainda está evoluindo. Ainda vamos chegar lá, mas a gente ainda está estudando o corpo físico, ainda estamos aprendendo sobre o corpo físico. Então, se a ciência e a religião começaram juntas, né? Qual foi a origem dessa aparente separação? A gente sabe, pelo menos no Ocidente, a gente sabe que a separação ocorreu exatamente no período da Idade Média, naquela fase do obscurantismo, por causa do uso da religião como poder político baseado em dogmas, né? Então, assim, aqueles radicalismos religiosos, a ideia de querer manter uma história de evolução do homem que era totalmente anticientífica, né? Tudo e a capacidade que determinados dirigentes religiosos tiveram durante essa época de matar os cientistas que estavam tentando ou demonstrar que aquelas ideias não seriam compatíveis com a realidade. Então, na realidade, esses radicalismos religiosos foi o que afastou a ciência da religião. Então, é como se realmente a gente tivesse, numa determinada época, seguido um caminho contrário. E isso é de lado a lado, meus amigos. Isso não é só em relação dos cientistas, em relação à religião. Uma das primeiras reuniões, né, isso há quase 30 anos atrás, quando eu comecei a frequentar reuniões espíritas, uma das primeiras reuniões que eu fui, eu vi um palestrante espírita muito simpático, falava muito bem, dizer, né, porque a culpa da situação que a gente vive é desses cientistas e desses médicos que são ateus. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Aquela época eu não sabia nem levantar o dedo e nem responder. Eu fiquei uma semana pensando se eu ia voltar ou não. Porque, afinal de contas, eu estava dentro do grupo, né, que não estava condenado ao fogo do inferno, talvez, não sei. Né? Hoje eu sei responder. Né? Na vez seguinte, que esse palestrante, que é um colega nosso lá da casa, que não repetiu mais, que levantou, eu levantei e disse, tá bem? E Kardec era o quê? Era um cientista, que seria da codificação da doutrina espírita se a gente não tivesse um pesquisador, um cientista que usasse toda a tecnologia da época de pesquisa científica para a codificação da doutrina espírita. Né? Pelo menos esse meu amigo não repetiu a frase.
Então, os dogmas religiosos que negam as evidências da ciência e a violência das guerras religiosas, que é uma coisa que a gente vivencia hoje ainda, né, que cometem atrocidades em nome de Deus, foram e são ainda os responsáveis pelo afastamento entre a ciência e as religiões. Tá? Então, o que a doutrina espírita insistiu conosco? O que os espíritos nos mandaram tantos ensinamentos? Porque Kardec fez a codificação para nos ensinar qual era a diferença entre uma fé religiosa raciocinada e uma fé religiosa dogmática. E a gente vai ver, e a gente viu isso aqui nessa nossa parte do programa, como isso também está relacionado à cura. A maneira como eu vejo o divino que eu tenho dentro de mim, isso realmente modifica muito a minha capacidade de chegar a um processo de cura ou não. Né? Então, a gente vê que na fé raciocinada, né, como nós entendemos dentro da doutrina espírita, entendemos Deus como Criador de tudo e de todos e sentimos a presença do amor divino em nós. Na fé dogmática, há um Deus que é Criador de tudo e de todos e o sentem como uma força externa, autoritária e capaz de vinganças e que pode estimular os homens a se vingarem, matando aqueles que não professam a sua religião. Na fé raciocinada, nós compreendemos o primeiro mandamento de Deus, relembrado por Jesus, de amar a Deus acima de tudo, ao próximo como a si mesmo. Eu tenho que me amar a mim mesmo quando eu olho o pudim. É uma questão de se amar. Né? Eu tenho que olhar o pudim e dizer, eu me amo, não vou comer o pudim. Está no primeiro mandamento de Deus. Amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus acima de tudo, né? Acreditam que, na fé dogmática, eles acreditam que devem amar a Deus, mas principalmente por medo, por temor, né? E entendem seus próximos como aqueles que professam a mesma religião. Quem não professa a religião não é meu irmão, então eu posso matar que Deus não vai me punir. Pelo menos esse Deus que eles entendem. Na fé raciocinada, a gente tem mais resistência às infecções, tem melhor imunidade, tem melhor resposta aos tratamentos médicos. Na fé dogmática, como eles acreditam que Deus é o responsável pelos seus problemas, eles creem que só Deus, se foi Deus que deu a doença, se a responsabilidade da doença não está em mim, está fora de mim, então, se foi Ele que deu a doença, só Ele pode curar. Então, não vão nas consultas, burlam as receitas, tomam os remédios que querem, né? Mas não seguem as recomendações médicas. Né? Na fé raciocinada, acreditam na vida após a morte e aceitam com resignação as doenças que não respondem aos tratamentos. Porque a gente, acreditando na continuidade da vida, a gente sabe que realmente parte, às vezes, das doenças, ou algumas doenças, fazem parte da nossa necessidade de melhorar o nosso próprio perispírito, para podermos evoluir. Já quem tem uma fé dogmática, assume a sua consciência de culpa e encara o tratamento de forma negativa, né? Porque ele acha, se eu estou pagando alguma coisa, eu estou doente porque eu estou pagando alguma coisa, e esse aspecto negativo de ver a doença, muitas vezes é a primeira parte para não ter resposta a nada. Não tem resposta ao quimioterápico, não tem resposta aos antibióticos, não tem resposta a nada, e às vezes a evolução é pior. Então, há alguma religião específica que seja mais benéfica para a saúde? Né? Se eu seguir a doutrina espírita, eu nunca vou ficar doente? Não, me sinto muito, não é bem isso. Na verdade, assim, como ele falou aqui na primeira parte, né? Quando nós todos formos realmente bem evoluídos, nós não vamos precisar, talvez, né, da ideia de uma força que me dirige. Talvez eu sinta essa força dentro de mim mesmo e eu mesmo cuide para evoluir. Né? Então, assim, a gente sempre lembra Gandhi, como eu falei aqui. Nosso esforço nunca deve ser no sentido de mudar a fé religiosa de nosso próximo, mas ajudá-lo a ser melhor seguidor da sua. Né? Então, quais são os benefícios da fé raciocinada? Quanto maior o envolvimento religioso, espiritual que a pessoa tem com seu grupo,
melhora a sobrevida e menor o risco para o processo de degeneração senil. Então, é bom ter o convívio social com seu grupo religioso, independente de que grupo religioso seja. O envolvimento religioso estimula hábitos saudáveis de saúde, o melhor convívio social, com maior número de amigos, e isso já está provado que, estatisticamente, no CTI, paciente que entra no CTI, aquele que tem o maior grupo de amigos ou uma melhor vida social, eles ficam menos tempo no CTI, eles têm melhor resposta ao tratamento. Então, com isso tudo, a gente não tem nada contra que os cientistas ateístas tentem provar que Deus não existe. Não tem problema, até hoje eles não conseguiram, né? Nós também não temos que nos preocupar de provar para eles que Deus existe. Não, né? Na realidade, todos nós temos que nos preocupar como eu estou me comportando para a evolução do próximo. O que eu estou fazendo para que o nosso planeta realmente possa evoluir? É isso muito o que importa, né? Mas hoje a gente vê uma reaproximação da ciência e da espiritualidade, né? Desde o início do século passado, com o advento da física quântica, nós já começamos a vivenciar essa reaproximação, né? A descrição a pesquisa dos elétrons, das subpartículas dos elétrons, mostrando essa dualidade onda-partícula, onda-corpúsculo, dualidade matéria-energia, a busca de qual seria a subpartícula do átomo, que realmente faz a ligação entre essa energia que nos dirige e os átomos, né, que é a propriedade básica da mecânica quântica. Tudo isso vem mostrando para os próprios cientistas que existe realmente uma direção de tudo que não está dentro do corpo físico, que não vai ser encontrada nem dentro dos genes, nem dentro de qualquer molécula, nem dentro de qualquer membrana, nem dentro de qualquer proteína do nosso organismo, né? A outra coisa muito importante foi aquela incerteza, né, do princípio da incerteza, que quando não está sendo observado, um fóton, né, que é uma partículazinha quando o elétron pula de círculo, ele libera um fóton, né? Ele pode se comportar como uma partícula ou como uma onda. Observado, ele se comporta como o observador espera que ele se comporte. Quando o cientista vai para o laboratório, achando esse meu experimento, né, quando ele ia para o laboratório, tem certeza que aquela partícula vai se comportar como uma onda. Ele chega lá, vai lá, estava onda. Aí chegava o amigo dele, que fez o mesmo experimento, e disse, não, tem certeza que nesse experimento essa partícula vai se comportar como partícula mesmo, não como onda. E ela se comportava. Então, o que isso nos mostra? Que realmente o comando, talvez, dos próprios átomos, né, está fora dos próprios átomos. E é por isso que a gente não adianta querer achar a energia divina ou provar o que seria a ideia de espiritualidade ou religião exatamente dentro do nosso corpo físico, porque, na realidade, ela está fora de nós, tá? Então, a partir daí, mais o advento do projeto Genoma, já no ano 2000, né, que muitos também achavam assim, tudo bem, a gente não está conseguindo entender direito a física quântica, mas a gente, pelo menos agora, com a codificação gênica, né, mostrando toda a constituição gênica dos indivíduos, nós resolvemos o nosso problema. A gente vai saber exatamente como as proteínas são feitas e, a partir daí, como os genes funcionam, e, a partir daí, a gente vai saber como pode se constituir uma vida. Teve toda uma fantasia até em relação aos clones e tudo mais. Aconteceu isso? Não, né? E aí, na realidade, o que a gente descobriu é que nós, em termos de codificação genética, não somos quase nada diferentes dos nossos primos, os macacos, não somos quase diferentes dos outros mamíferos, e temos genes das plantas, temos genes de animais que a gente considera tão inferiores, porque, na realidade, o código genético é universal. Todos os seres vivos fazem proteínas da mesma maneira, seguindo o mesmo código genético. Então, a nossa diferença não está aí. Se entre eu e vocês, a nossa semelhança do nosso código genético é 99,9 semelhante, e nós somos tão diferentes, é evidente que não está nos genes.
tá? E aí, que esse Evan Birney é o geneticista responsável pela biblioteca do genoma, quer dizer assim, todo gene que é descrito, né, e conhecido é registrado na biblioteca dele, né? Nós já sabemos 25 mil genes, pelo menos com certeza. E aí ele disse o seguinte: hoje nós sabemos que DNA não é destino. Somos o resultado de complexa mistura de genes e de como reagimos a escolhas que fazemos. Então, transfere de novo para o eu individual, a responsabilidade sobre o seu próprio organismo. Tá certo? Não está dentro do código genético, transcende ao código genético. Eu tenho um código genético, mas quem regula esse código genético sou eu, indivíduo, sou eu, espírito. Então, hoje, né, pelo menos na Revista Internacional do Espiritismo, em maio de 2015, mostra um trabalho muito bem feito sobre os 7 maiores mistérios do universo, e ele diz que no último levantamento que foi feito, 51% dos cientistas da atualidade admitem alguma forma de poder divino, entre eles o próprio diretor do projeto Genoma, o Dr. Francis Collins, tá certo? Então, não vamos mais sair por aí dizendo que todo cientista é materialista, por favor. Nós já somos a maioria dos não materialistas. E a gente vem vendo, então, o conceito de espiritualidade, aquele conceito que é espiritual, né? A crença na existência da alma, embora nem todos acreditem em um Deus. Tá? Mas os nossos irmãos budistas, que são tão espiritualizados, também não acreditam em um Deus. Eles acreditam numa energia que existe no universo e que existe dentro de nós, que nos permite regular a nossa vida e a vida do universo. Envolve, então, sentimentos e pensamentos individuais. Eu mostrei isso para vocês. Todo o universo é feito de átomos, nós também, tá certo? O intercâmbio vai ser constante entre o espírito, o corpo físico e o perispírito. E exatamente, se a gente não sabe o que é, como o espírito é constituído, também não sabemos como o perispírito é constituído, a gente sabe que pelo menos uma parte do perispírito é constituído de átomos, porque é através dos átomos que você faz a ligação. Então, para poder ligar perispírito ao corpo físico, você tem que ter uma parte também atômica, tá certo? E a gente sabe que, então, que desde a concepção até o final da vitalidade do corpo físico, essa interação espírito-corpo será constante. Eu, espírito, penso, sinto e ajo em relação ao meu corpo físico. Tudo que me acontece à minha volta, tudo que eu capto de bom e de ruim, tudo que me estressa, tudo que me dá felicidade, me dá alegria, tudo isso é captado por mim e levado até ao meu corpo mental, que está ligado ao perispírito, através dessa mesma ligação interatômica, né? Então, o reverso também ocorre. A cada encarnação da Terra, alguns sentimentos vão ser modificados, outros serão adquiridos, porque a gente evolui para aprender, a gente evolui para crescer. Então, cada emoção do espírito tem a sua própria assinatura na expressão física. Então, a gente falou aqui sobre as moléculas da emoção, falamos sobre a molécula da moralidade, nomes muito bonitinhos, mas, na realidade, é o espírito que comanda, tá certo? Então, a hostilidade, por exemplo, se acompanha de excesso de cortisol. Todos nós sabemos que a hostilidade, a raiva, o ódio, isso faz mal a quem? A quem o emite. Se vai fazer mal ao outro, não sei, vai depender da sintonia do outro comigo. Mas a mim, que sentir, vai, porque vai me liberar o cortisol. Situações de estresse que levam à secreção de cortisol. E olha que o cortisol é uma molécula importantíssima para o nosso organismo, a gente não vive sem ela, tá certo? Então, assim, tudo no nosso organismo para viver equilíbrio. O problema é quando a gente causa um desequilíbrio nessa homeostasia, nesse nosso controle do corpo, tá certo? Então, as situações elevam cortisol e adrenalina, porque a gente foi condicionado isso aí desde os primórdios da nossa vida, porque com a secreção de adrenalina, a nossa musculatura fica mais apta para correr ou para lutar, ou para fugir ou para lutar, eu preciso de cortisol e adrenalina me ativando para ter bastante energia. Só que isso em excesso e de modo continuado vai lesar as minhas células.
O afeto e a empatia elevam a ocitocina, que reduz os níveis de cortisol e protege contra o estresse. A gente viu isso aqui na molécula da moralidade. Na realidade, quando eu sinto afeto, quando eu me coloco no lugar do próximo, quando eu quero ajudar o próximo, eu elevo a minha ocitocina. Quando eu elevo a minha ocitocina, ela aumenta a dopamina, a serotonina, lá os neuropeptídeos, e eu me sinto bem. Por isso que ajudar o próximo faz bem. Porque é um mecanismo fisiológico, você sente empatia pelo próximo, você libera a ocitocina, e a ocitocina faz com que você se sinta bem, para que você se sinta gratificado e pense em repetir esse gesto de amor ao próximo, esse gesto de ajuda ao próximo. Então, a felicidade libera a dopamina, que aumenta a autoestima, que aumenta a disposição física de você alcançar os objetivos que você quer. Então, esse encontro da ciência e da espiritualidade, Kardec já tinha nos dito. Como eu já escutei o tempo, eu não li. Vocês vão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, quando ele fala desse ponto de encontro entre a espiritualidade. Não é novo, não é de agora, já Kardec já nos disse isso, tá? E eu tinha aqui feito um levantamento das 8 religiões mais comuns, né? E a gente às vezes pensa assim, poxa, o Espiritismo está em 8º lugar. Primeiro que aqui estão os 12.882.000 que disseram, sou espírita. Tá certo? Agora, a gente tem 3, 4 vezes mais isso de frequentadores da casa espírita que, se pararem ali na porta e o Ibope perguntar qual é a sua religião, vai dizer o quê? Católica. Tá certo? Mas, por alguma razão, não diz. Que talvez não esteja dentro de si, ainda não esteja com a convicção. Mas vocês já pararam para pensar que a doutrina espírita ainda não fez 200 anos? Não temos 200 anos. Né? Eu fiz a conta e já esqueci. Tem 158 anos a doutrina espírita. Então, se em 158 anos já somos 12, quase 13 milhões assumidos, nós estamos indo muito bem. Que a gente possa continuar progredindo assim, realmente, para que o nosso planeta possa melhorar. Então, as conclusões. Desculpa, já estou acabando. A convicção de que existimos pela vontade divina, a crença na existência do mundo espiritual, na continuidade da vida, no trabalho pelo próximo, no convívio social e no aprendizado contínuo, melhoram a saúde e a resposta aos métodos terapêuticos disponíveis, se a cura for realmente o melhor caminho para o processo evolutivo. Nem sempre é. A gente muitas vezes sabe que a cura, às vezes, está na própria doença. A ciência evoluiu muito nos últimos tempos. Nesses últimos 100 anos, a própria genética como ciência, só tem 106 anos. Mas a cada descoberta, o homem tem tomado consciência de quanto ainda desconhece sobre si mesmo e sobre o universo. E a última, eu peguei do Dr. Décio, né, que é da M Brasil, desse último livro que foi lançado pela M, pelo último congresso da Medisnep, que se chama Saúde Integral, uma interação entre ciência e espiritualidade, que é todo esse módulo de agora. Parece até que o professor César Reis até sabia, né, que o Medisnep ia falar sobre isso, né? Que ele fala, mas essas palavras são as palavras dele. Não é a religião que promove a saúde, não é a fé, é a espiritualidade encontrada pela fé, bem direcionada, pela fé raciocinada, construída ou não pela religião. No final, pode-se dizer, a religião sou eu com os outros, é o meu convívio com aqueles que são meus companheiros de viagem, que professam as mesmas ideias que eu tenho, do qual nós participamos, como essa reunião aqui, de seminários, onde vamos para tentar sempre aprender e evoluir mais. A fé sou eu comigo mesmo. Eu tenho que me amar, eu tenho que acreditar em mim, eu tenho que acreditar que mesmo não sabendo como é que eu ia resumir, eu tentei resumir de uma maneira e acreditei que estava fazendo da melhor maneira possível. Agora, a espiritualidade sou eu com Deus. É a certeza que eu tenho que Deus está dentro de mim,
está fora de mim, está dentro do meu próximo, e por isso eu devo sempre ficar próximo ao meu próximo. Muito obrigada.